Bom dia, meus amores. Feliz ano novo, né? Agora estamos em 2021 e cremos que o Senhor tem nos sustentado até aqui e no nome de Jesus Ele estará conosco também neste novo ano, né? Nós vamos iniciar hoje o nosso livro novo. Eu sei que alguns ainda não estão, né, com o livro novo, mas não se preocupem com isso, né? A Babi, a Brunita, nós estamos nos organizando. Eu sei que alguns estão até viajando, né? Mas não tem problema. Na próxima oportunidade, na próxima semana, a gente vai se falar direitinho para entregar para esses que ainda faltam, né? No nome de Jesus, abram os corações de vocês, né? Eu e a Brunita estaremos juntas novamente, né? Neste ano que se inicia. E no último ano, nós vimos alguns personagens específicos, né? E que nos inspirou de alguma forma, né? O nosso livro, né? Agora ele está com alguns temas, não é um personagem específico, mas um tema específico. Hoje nós estamos na lição 1, né? Que fala sobre crer e viver a fé. Né? Hoje o nosso texto base, ele vai estar lá em Hebreus 11, né? É um texto que é muito conhecido, né, por muitos, e que ele tem como, né, o título do capítulo 11, ele fala sobre heróis da fé. Nós tivemos e temos muitos exemplos que nos inspiram até hoje, né? Mas eu sei que nós estudarmos, nós crermos na palavra, nós nos esforçarmos, né, em perseverar na caminhada, é diferente do que a gente viver no dia a dia, na prática, né? E para início de conversa, eu sei que muitos, né, muitos já ouviram ou já mesmo puderam falar essa frase que é: tenha fé que tudo vai dar certo, né? Eu sei que apesar da boa intenção, muitas vezes esta frase é dita quando não sabemos o que fazer, ou que desejamos até aliviar o sofrimento de alguém que está em sofrimento, né? Ela tem o intuito de ser um convite para que a pessoa realmente se anime, que ela descanse, que ela creia no cuidado de Deus. No entanto, ter fé, ela vai muito além disso, né? A fé que precisamos ter está compromissada com o seguimento de Jesus, né? Seu papel na vida da gente, ela não é só trazer conforto, né? Mas sim compromisso, coragem, ousadia para fazer e viver a vontade de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Seja em tempos bons, seja em tempos ruins. Eu não vou ler hoje, né, o texto, né, que está lá em Hebreus 11, mas eu peço de verdade que depois vocês, com calma, vocês leiam esse texto, né? Orem a Deus para que Deus esteja abrindo o coraçãozinho de vocês, assim como falou comigo, né? Na Bíblia, né? Na Bíblia como um todo, né? Ela reúne inúmeras histórias de homens, de mulheres que experimentaram a fé em Deus e também sem Ele, né? Essas pessoas foram convidadas a crer nas promessas do Senhor e viver na certeza que elas iriam se cumprir, né? Algumas creram e viveram a fé. Outras escolheram caminhos diferentes. Algumas creram e viveram na fé, realmente decidiram. Quem decidiu caminhar com Deus experimentou algo especial, a presença e o amor do Senhor em todas as circunstâncias, né? O próprio Jesus falou pra gente que na nossa vida nós passaríamos por N aflições, mas que Ele realmente estaria conosco e tem provado que está conosco.
Isso a gente viveu na pele em 2020. E no nome de Jesus a gente vai viver também em 2021, né? Indo um pouquinho para o texto, né, que está lá em Hebreus, nós temos, por exemplo, em Hebreus 13, versículo 22, que é basicamente assim uma palavra de exortação, né, para uma comunidade de fé que estava em crise. Após expor a superioridade de Cristo, o autor de Hebreus, né, ele faz um convite para que as pessoas vivam como Jesus viveu, com fé, esperança e paciência em meio às perseguições. Isso é fácil, gente? Não é. Principalmente nos momentos difíceis, né? Naquele contexto daquela época, as pessoas estavam cansadas de tantos desafios e obrigações na vida cristã, e algumas estavam desejando abandonar o caminho. Isso está lá em Hebreus 10, 25. Será que isso é muito diferente do que a gente vive hoje? De verdade, se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história, será que em algum momento nós nos sentimos cansados? Será que em algum momento nós desejamos abandonar a fé, seguir um outro caminho, né? No nome de Jesus, que Deus continue a falar no nosso coração e que nós possamos exercitar a nossa fé, que é um dom que vem de Deus, né? Mas que nós possamos perseverar, permanecer firmes, porque não é fácil, né? Mas Deus, ele prometeu estar conosco. E ele não é homem para mentir, né? O povo estava questionando a sua própria fé, estava inseguro sobre a autenticidade daquilo que eles criam. Será que valia a pena passar por tanto sofrimento? Como uma faísca de esperança, né? O autor de Hebreus recorda ao povo da sua perseverança até ali. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados por Deus, sustentastes grande luta e sofrimento. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Hebreus 10, 32 a 35. Né? A comunidade não era de perdição, né? Mas sim da fé. Essa fé, né, que traria convicção para o presente e segurança para o futuro. Ela seria garantia, né, na espera do cumprimento das promessas de Deus, né? Futura, né, cumprimento futuro das promessas de Deus. Ao mesmo tempo, também seria a certificação da realidade espiritual já presente, que não podia ser vista por olhos humanos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Ou seja, muitas vezes a fé ela vai um pouco além do que os nossos olhos podem ver e do que as nossas mãos podem realmente tocar. A fé é a esperança de algo que a gente não vê ainda, mas é a convicção de algo que a gente espera, né? Durante toda a história bíblica, a fé levou inúmeras pessoas a tomarem uma atitude ousada, ao realmente escolher caminhar com Deus. Né? Nós temos alguns exemplos. Pela fé, Abel, Enoque, Noé alcançaram a aprovação divina, que é o significado do bom testemunho diante de Deus. Isso está lá, né, em Hebreus 11, de 4 a 7. Nós também temos o exemplo de Abraão, né, Abrão, que, é conhecido como pai, né, o pai da fé. Foi pela fé, né, que Abrão aceitou e viveu o chamado de Deus. Está lá, né, no capítulo 11, versículo de 8 a 22. Pela fé, por exemplo, Moisés sobreviveu ao genocídio infantil daquela época
e liderou a saída do povo do Egito. Pela fé, Raabe, que era uma prostituta, protegeu quem estava vulnerável diante do perigo. E assim, são N, né, pessoas, exemplos, a Bíblia é repleta, né, é rica em nos mostrar pessoas, vidas, né, que realmente eram seres humanos como nós, né, aqui tá heróis da fé, mas eles não eram, né, pessoas com poderes sobrenaturais, né, pessoas como a gente vê em algumas histórias, né, que tem poderes que vão, né, assim, além, né, aqui da Terra, até nasceram em outro planeta. Não, na verdade aqui a fé levou essas pessoas a vencerem, né? Na verdade é o poder de Deus, é esse dom de Deus por meio da fé que fez com que essas pessoas vencessem, né? Assim como nós também podemos. Somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós temos, né, declarado e realmente buscado de Deus. E com certeza Deus ele vai o que? Se mostrando a nós. Ele vai, né? O nosso relacionamento vai se estreitando e a gente vai conhecendo mais de Deus e da vontade de Deus. Isso vai sendo algo naturalmente vivido na nossa vida, né? Eu acho que muitas vezes nós buscamos a Deus, eu não sei, por medo. Ai, meu Deus, eu não quero ir pro inferno. Ai, meu Deus, eu preciso buscar de Deus porque, né, eu preciso ter a aprovação de Deus. Eu creio que, na verdade, Deus se agrada mais pelo nosso coração totalmente aberto, sincero, de realmente buscá-lo, de realmente conhecê-lo. E a santidade é uma consequência porque nós realmente vamos vendo o que realmente agrada e desagrada a Deus. E nós não fazemos ou deixamos de fazer porque nós vamos ser levados para o inferno, mas por amor, né? Por amor. Além, né, dessas pessoas que eu citei, há tantos outros personagens que por meio da fé, né, realmente venceram, né, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, né, extinguiram a violência do fogo, escaparam, né, ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, né, fizeram-se poderosas em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Isso está lá no versículo 33, 34. Agindo assim, se transformaram em tão grandes, né, tão grande nuvem de testemunhas. Isso está lá no capítulo 12, no versículo 1, ou como a minha Bíblia está na linguagem de hoje, né? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Muitas vezes, né, nós citamos a vida como uma corrida. E nós somos guerreiros ali, nós somos atletas e nós temos que percorrer esse caminho, né? E muitas vezes nós vamos nos cansar, né? Nós vamos desanimar, nós vamos tropeçar nas pedras, mas nós devemos continuar com os nossos olhos fixos no Pai, né? Porque Ele prometeu e Ele age estar conosco, né? Nos animando, nos protegendo, nos livrando até, né, nós alcançarmos aí, né, a chegada, né? Na verdade, essas pessoas nos inspiram até hoje, né, nos ensinam, fortalecem a nossa fé, porque elas viveram isso na pele no dia a dia delas, né? E lá no nosso livro, na real, apesar de ser um texto bastante antigo, Hebreus, ele descreve realidades que ainda são vividas por nós. Em alguns momentos, somos como aquela comunidade, questionando o nosso modo de ser e as nossas escolhas. Até pensamos em seguir outros caminhos e abandonar tudo, né? Mas muitas vezes, passando por experiências dolorosas,
é aí que nós crescemos, é aí que nós evoluímos, é aí que nós temos a oportunidade de realmente viver na prática essa fé, né? Não mais de ouvir falar, mas de realmente viver, né? É só olhar para o que Deus tem feito na nossa vida. E eu creio que a palavra, assim, que pode resumir o nosso último ano, por exemplo, foi gratidão, né? Gratidão porque mesmo em meio a muitas lágrimas, mesmo em meio a muitas perdas, né? Nós temos a certeza de que Deus esteve, está e estará conosco, né? Fé é uma palavra muito pequena e, por sua vez, um pouco difícil de ser compreendida. Ela não é material, ela não é palpável, não é visível aos olhos humanos. Fé é um dom de Deus, um presente que se manifesta através do agir do Espírito Santo na vida das pessoas, nas nossas vidas. Ela existe dentro de cada um de nós, né? Mesmo antes de termos a consciência disso. Não para ser comprada. A fé, ela não existe para isso, né? Não há dinheiro que compre. A fé possibilita crer em Deus, confiar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Mas nós não podemos pagar, né? Ela aumenta naturalmente à medida que se é praticada. Que, né, nós praticamos o amor por toda a criação, por exemplo. Ela convida a participação humana no dia a dia das pessoas, a transformar a vida das pessoas, a trazer essa palavra de esperança ao mundo, né? A ser luz e sal nessa terra. A fé é vivida através de obras, de ações concretas de indivíduos na comunidade. Lá em Tiago 2,17 fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, não adianta também eu só falar que eu tenho fé e eu creio em Deus. Nós precisamos praticar, nós precisamos colocar no nosso dia a dia essa fé. Realmente, né, essas obras, se nós não fizermos nada, de que adianta, né? De que adianta eu falar que eu creio em Deus e eu vejo o outro chorando e eu não faço o mínimo para ajudar ele? Ou seja, não tem muito a ver, né? Não casa muito. Ah, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu estou buscando de Deus. E aí eu não olho pro próximo. Não condiz, né? Não casa, não tem nada a ver. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta, né? No entanto, é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Nos últimos anos, se tem observado muito a banalização da fé, né? Líderes religiosos, por exemplo, têm se aproveitado do sofrimento de muitas pessoas para influenciá-las a crer em falsas doutrinas e a viver de forma opressiva, né? Na própria Bíblia fala que infelizmente terão falsos profetas, falsas doutrinas, nós temos que tomar cuidado, né? A palavra, ela é real, ela é verdade, ela é guia e deve ser um mapa para a nossa vida, mas nós devemos pedir sabedoria a Deus, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos realmente ver a verdade, né? O homem é pecador, o homem erra, mas a palavra, ela é única e ela é verdade. Ela nos ensina como nós devemos viver, né? A fé não é um instrumento que pode manipular resultados de acordo com o querer próprio nosso. Pelo contrário, ela orienta as escolhas, ela gera paz, paciência e perseverança diante das dificuldades e possibilita testemunhar o poder de Deus com ações e palavras. Por fim, meus amores, conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Apesar de ter apesar de muitas vezes serem usadas como sinônimos,
crença e fé são coisas bastante diferentes, né? As pessoas podem crer nas escrituras e concordar com os credos da igreja, por exemplo, e, portanto, ter uma crença de que as leva a saber sobre Deus. No entanto, essas mesmas pessoas podem não ter experimentado de verdade a fé cristã. A fé é um convite para ter um relacionamento com Deus, para conhecer a Deus. A intensidade e a intimidade desse relacionamento é que vai nos ajudar a crer com mais convicção nas promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, e assim crer e viver pela fé. Eu sei que é difícil, amores, né? Eu peço a Deus que Ele continue a falar no coraçãozinho de cada um, continue a falar no meu coração, né? A falar na nossa comunidade, para que não seja Vila Penteado, para que não seja Babi, para que não seja Bruna, mas que seja Cristo vivendo em nós. Que não sejam as nossas ações, as nossas escolhas, mas que seja realmente a nossa fé sendo colocada em prática e que nós possamos olhar o próximo, que possamos ajudar a comunidade e que possamos ser a diferença nesse mundo, né? Viver pela fé, né? É difícil, é um desafio para cada um de nós, mas é realmente o que nos conecta com Deus. Lá em Romanos 17, eu deixo esse versículo assim para nós realmente pensarmos, né? Tá lá em Pensar e Postar, fala assim: o justo viverá pela fé, né? Isso tá lá em Romanos 1:17 na parte B. Não é fácil, né? Mas é um desafio para todos nós. É realmente a fé que realmente faz com que nós possamos realmente crer em Deus e Ele viver em nós, através de nós, e realmente nós termos a possibilidade de mudarmos a história de alguém, né? Mudarmos a história da nossa família, das pessoas que vivem ao nosso redor. É somente pela fé, né? A vida, meus amores, ela é cheia de surpresas, né? Ela é repleta de bons, de maus momentos, alguns que dá até vontade da gente fugir, né? Sem olhar para trás. Mas devemos buscar consolo na palavra, devemos buscar sabedoria na palavra, né? E na presença do Espírito Santo, forças para enxergar além das circunstâncias e caminhar sem retroceder. Isso está lá em Hebreus 10, 36 a 39. Eu vou pedir agora, meus amores, que nós possamos fechar os nossos olhos e que nós possamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Papai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de conhecermos um pouquinho mais de Ti, Senhor. De nós realmente aprendermos sobre fé, Deus, e que nós possamos ter a sua ajuda, Pai. Ter realmente o seu ensinamento como mestre, Deus, para que possamos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido, Deus. Realmente fé é uma palavrinha tão pequena, Deus, mas tão grandiosa e que nos conecta, Pai. E que o Senhor possa estar nos moldando, Deus, para que nós possamos viver tudo aquilo que é da tua vontade, Pai. Que nós possamos realmente viver as promessas que o Senhor tem para nós, Deus. E que o Senhor possa moldar as nossas vidas e que nós possamos realmente viver no dia a dia esta fé, Deus. Oh, Pai, são tantos exemplos, são tantos heróis na fé, Pai, que também venceram, Deus, por meio da fé. E que nós também possamos vencer por meio da fé, Deus. Este dom tão lindo que o Senhor tem como presente para nós, Deus. Que nós possamos crer, Deus. Que o Senhor possa se mostrar, Pai. Que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Pai, da tua vontade de conhecer-te, Deus.
Continua conosco, Pai, neste ano que se inicia, Deus, em todas as nossas atividades, em todos os nossos projetos, em todos os nossos planos. Pai, que seja um ano que nós possamos continuar a conhecer-te mais e mais, Pai. Que nós possamos evoluir, crescer enquanto seres humanos, enquanto cristãos. Pai, que nós possamos ajudar o próximo, a nossa família, e que o Senhor realmente complete a obra, Pai. Que nós possamos viver os teus sonhos, porque nós sabemos que a tua vontade é a melhor para nós, Deus. Fica conosco, Pai, e é com fé que nós oramos no nome de Jesus, Deus. Amém. Meus amores, fiquem com Deus. Um bom domingo a todos, né? Eu vou encaminhar uma música, um link de uma música e também alguns versículos como desafio para vocês estarem lendo todo dia um texto e estarem orando a Deus, para que Deus continue a moldar cada um de nós e realmente que nós possamos abrir o nosso coração para crer e viver a fé diariamente. Fique com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.